Você tem uma visão ou já ouviu alguém falando que a terapia é sobre deixar as pessoas mais positivas? Oi, eu me chamo Ania, sou psicóloga e eu tô aqui para desmistificar essa ideia. Porque muito pelo contrário, a terapia é sobre você se tornar mais realista. Algumas pessoas são mais positivas e outras são mais negativas. E a ideia da terapia é para te convidar para um caminho do meio. Você olhando para além dos vieses que você tem. Porque é muito comum, por exemplo, em quadros depressivos ou em quadros mais ansiosos, a pessoa ter um foco naquilo que é negativo e, inclusive, desqualificar aspectos positivos. Se essa pessoa passou por uma questão que foi muito difícil, como um luto ou como um término de relacionamento, a ideia não é que a pessoa pare de sofrer e lide com isso como se fosse uma coisa maravilhosa, mas que ela entenda os impactos disso na vida dela, como que ela pode lidar sem desvalidar o que ela está vivendo da melhor forma possível. Já no outro extremo tem uma pessoa que é muito positiva, e isso também pode ser prejudicial para a vida de uma pessoa. Então ela pode reprimir muitas emoções, ela pode contar muito com a sorte, se arriscar mais porque ela não conta com os prejuízos que ela vai ter em alguma situação. Então não existe uma coisa boa ou ruim em si. A gente tem que olhar para o contexto e achar, como eu falei, uma forma mais realista, um caminho do meio. Eu vou trazer um exemplo aqui que vai te ajudar a visualizar isso, que não é nem um polo da negatividade total, mas também não é um polo da positividade. Porque não existe o mundo fantástico de Bob. Se a gente lidar com as coisas dessa forma, a gente também vai se prejudicar. Imagine que 3 pessoas vão fazer uma prova. A pessoa número 1 é uma pessoa que acha que ela é muito maravilhosa, que ela é muito inteligente, que ela é acima da média, que ela não precisa estudar. E ela vai para essa prova contando com a sorte dela, contando que lá na hora eu vou desenrolar e eu não preciso me preparar para nada. As chances dessa pessoa chegar lá e se frustrar e não conseguir fazer a prova e não tirar uma nota boa é muito alta. Eu não estou dizendo aqui que não tenham pessoas que são muito inteligentes, que não são autodidatas, mas essas pessoas, elas são a regra ou elas são a exceção. Nesse caso aqui, a pessoa ter uma autoconfiança muito grande pode fazer com que ela reprove ou que ela tire uma nota baixa ou que ela não consiga o objetivo que ela quer. Já a pessoa número 2 é uma pessoa que pensa: eu não dou certo pra nada, eu não vou me sair bem nessa prova, eu estudei 2 meses seguidos, não saía com os meus amigos, não fazia mais nada da minha vida, eu me dediquei muito pra isso, mas eu ainda acredito que eu não dou conta. E essa pessoa chega lá na hora de fazer a prova e ela tá tão ansiosa que dá um branco na cabeça dela. Por mais que ela tenha se preparado para essa prova, ela não consegue realizar pelo quanto ela se julga e pelo quanto ela se cobra. Já a pessoa número 3 é uma pessoa que tem noção das dificuldades dela, mas também se convida para ação. Então ela fez um mapeamento de quais são as matérias que ela tinha dificuldade e estudou essas matérias, também teve um tempo de lazer para não se sobrecarregar e foi para a prova com uma sensação de que ela ia dar conta daquilo porque ela se preparou. Então é uma pessoa que vai sentir algum nível de ansiedade ali porque é uma coisa importante para ela. Mas a forma como ela lidou com o problema, a prova, foi de uma forma funcional. Nem puxando muito pro positivo e procrastinando e deixando de lado o que era importante. E nem se cobrando ao ponto de não conseguir realizar a tarefa de tão nervoso que a pessoa fica. Então, tanto se você tá em um polo ou no outro, a ideia da terapia vai ser te convidar para esse caminho do meio. Que você seja realista com você, que você seja verdadeiro com você, de quais são as suas dificuldades, como que você lida com seus pensamentos, como que você lida com as suas emoções, como que essas emoções estão atrapalhando a sua vida no dia a dia, para que tendo isso mapeado, você e o psicólogo juntos se tornem uma equipe contra esses problemas, para vocês conseguirem desenvolver ferramentas para que você funcione de uma forma melhor na sua vida. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido por aí, que você tenha conseguido perceber que a ideia da terapia não é te tornar uma pessoa positiva. Até porque o preço para ser positivo, muitas vezes, é o preço de abrir mão de você, das suas dores, daquilo que faz sentido para você. Então, se você já fez terapia em algum momento, ou está fazendo, e a pessoa fica tentando te convencer que você tem que ficar bem, invalida as suas dores, invalida as questões que você está passando, fuja disso, porque não é esse o trabalho de um psicólogo, não é esse o trabalho de um processo terapêutico. O processo é que você consiga lidar com as suas questões de uma forma mais funcional na sua vida, entendendo quais são as suas dificuldades e se convidando a melhorar nessas dificuldades.
Então, é um equilíbrio entre polos positivos e entre polos negativos. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa 100% positiva ou uma pessoa 100% negativa, e nem é saudável que você fosse. Isso é uma ideia mais de coach, é uma ideia de uma coisa mais motivacional. A ideia da psicologia é que você aprenda a lidar com seus pensamentos, aprenda a lidar com as suas emoções e que todas as suas emoções são importantes. A raiva, a tristeza, mas também a felicidade, o prazer, tudo é importante na sua vida. Entre ser extremamente positivo e ser extremamente negativo, dá para você se convidar a ser humano. Então, se você tem alguma dificuldade, busque um processo terapêutico e eu espero que você seja ajudado. É isso, um beijo, a gente se vê amanhã.